E nós seguimos com Liberdade de Opinião, depois do Rio de Janeiro, onde conversamos com o Sidney. Vamos agora a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia, boa sexta, hein? Bom dia, uma boa sexta-feira para todos nós. Vamos lá, vamos aos nossos assuntos então de hoje. Alexandre Garcia, primeiro, o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ou uma espécie de auto-entrevista, porque ele, em determinados momentos, fazia as perguntas que imaginava seriam feitas, e provavelmente seriam mesmo, pelos jornalistas. Ele anunciou durante o pronunciamento que o Ministério da Saúde assinou um contrato para a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, a vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan. O ministro Pazuello também fez diversas críticas à imprensa. Vamos acompanhar. Nós assinamos com o Butantan, assinado para a entrega das primeiras 46 milhões de doses até abril e de mais 54 milhões de doses no decorrer do ano, indo a 100 milhões de doses. Que inoperância é essa que o Ministério da Saúde tem, se fazem 5 meses que nós já nos posicionamos para isso? A gente repete e a notícia vai distorcida. O ministro Eduardo Pazuello também disse que só foi possível comprar as doses por causa da medida provisória que tinha sido editada no dia anterior pelo presidente Bolsonaro, que permite a compra de vacinas ou de insumos sem licitação. Lembro que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, intimou o ministro da Saúde, Pazuello, a prestar esclarecimentos num prazo de 5 dias sobre o estoque de insumos necessários para vacinação contra a Covid, seringas, agulhas. Lewandowski diz ainda que, caso os estoques não sejam suficientes para a imunização, o governo teria então 2 dias para apresentar um planejamento de aquisições desses materiais. Alexandre, por que é que você entende que o cronograma de vacinação ainda não foi anunciado? As justificativas apresentadas pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foram convincentes? Foram porque a obviedade é que todos os anos aplicam 300 milhões de doses de vacina. Impossível que alguém que aplique 300 milhões de doses de vacina todos os anos não saiba como aplicar vacina. Então, agora, é um negócio incrível. O ministro falou em rede nacional anteontem e disse que tem 60 milhões de seringas e agulhas. No dia seguinte, o ministro Lewandowski, a pedido do partido Rede, deu 5 dias para o ministro repetir o que tinha dito na véspera, que tem 60 milhões de seringas e agulhas. É aquela história identificada pelo presidente Supremo, ministro Fux, no seu discurso de posse, dia 10 de setembro, quando disse que partidos pequenos, sem voto no Congresso, estão usando o Supremo como instrumento para fazer oposição ao governo. E o Supremo tem muita gente do Supremo que está achando bom isso. Bom, em segundo lugar, essa queixa do ministro é facilmente compreensível, né? E eu posso dizer isso aqui porque a CNN recebeu o prêmio de veículo do ano, notáveis, prêmio do Business, melhor noticiário econômico, mas o principal foi a pesquisa que disse que é o canal mais imparcial. Então eu posso falar nisso, porque faz uns 30 anos eu fui fazer uma palestra na UNB e o professor de jornalismo, né, que estava ao lado, na hora que eu falei isenção, ele disse que não ensina seus alunos a serem isentos, mas militantes ideológicos. Isso é muito ruim, eu estou falando nisso porque é ruim porque acaba com o principal patrimônio do jornalismo, que é a credibilidade. Se o repórter estiver lá diante de um ovo, e porque ele não gosta da forma ovoide, ele descreve como uma bola, vão descobrir que não era uma bola, que era um ovo, e ele vai perder a credibilidade. É aquilo que o César Maia chama de factoide. Parece o fato, mas não é o fato, né? É o fato deformado,
para ser vendido. A gente é intérprete dos fatos, e escravo dos fatos também. Então, talvez isso aí explique um pouco a queixa do ministro, né? E eu tenho acompanhado o trabalho desse ministro, que é um especialista em logística, que está com tudo pronto para começar a vacinar. Só que tem ovo, né? Vamos ver o início. Qual é o início disso? Não depende do Ministério da Saúde. Depende dos laboratórios pedirem licença para a Anvisa, o registro. E a Anvisa, pelo menos ontem, disse que nenhum laboratório, até agora, né, pediu registro emergencial, que é o eufemismo para experimental, ou definitivo de vacina. Até agora não, né? Ele, inclusive, comentou sobre a Pfizer, né? A Pfizer dizendo que o Brasil tem que assumir toda a responsabilidade, que ela não assume responsabilidade nenhuma por ações judiciais decorrentes de possíveis ações em relação a efeitos adversos da vacina, que é que o Brasil assuma, dê caução e ainda o julgamento não seja dentro do Brasil, seja no exterior, que é um negócio muito estranho, né? Quanto à soberania do país. E quase 10 meses depois da primeira morte, o Brasil chegou ontem à marca de 200 mil vítimas da Covid. Segundo o Ministério da Saúde, 200.498 brasileiros morreram vítimas da doença. O número de casos confirmados em um dia também bateu recorde. Foram mais de 87 mil novos diagnósticos. Sobre mortes ainda, se nós levarmos em consideração a primeira, que aconteceu lá no dia 12 de março do ano passado, 2020, a média é de uma morte por Covid a cada pouco mais de 2 minutos. Alexandre, quais fatores fizeram com que o país chegasse a esse número de mortos? Houve algo que nós poderíamos ter feito e não fizemos? Queria que você avaliasse essa marca. Sim. Houve o que poderíamos ter feito e não fizemos, mas antes eu queria falar dos números. Eu recorro sempre à fonte oficial, que é o cartório que registra os óbitos. Eu olhei até 31 de dezembro porque há muita certidão de óbito que ainda não foi registrada no cartório, nesses primeiros dias do ano. Então, de meados exatamente do dia 16 de março até dia 31 de dezembro, morreram no Brasil 1.108.000 brasileiros, dos quais, segundo a fonte oficial dos cartórios, de Covid, 193.360. Isso dá um percentual muito alto. A Covid sozinha matou 17% do total dos mortos. É muita coisa. Mas é relativo também, porque há mortes que podiam ter sido evitadas, outras. De pneumonia, morreram 137 mil brasileiros. De septicemia, 125 mil brasileiros. Ou seja, de pneumonia, síndrome respiratória e insuficiência respiratória, morreram, nesse período, 231 mil brasileiros. E de doenças cardíacas, infarto, AVC outras doenças cardíacas, 230 mil brasileiros. Então, a gente tem que chorar também as outras doenças, e há doenças essas cardíacas, por exemplo, que podem ser evitadas com tratamento, acompanhamento daquela doença silenciosa que é a chamada pressão alta, né? Sim, agora, depois dos números, o que a gente poderia ter feito, né? Os cuidados especiais com pessoas de comorbidade. Deixar bem claro que o excesso de peso é uma comorbidade. Se a gente olhar as mortes, vai ver que a maioria tinha peso muito além do possível, né? Cuidar da comorbidade. Tomar as medidas higiênicas necessárias, né? Distanciamento, máscara, lavar as mãos e, sobretudo, né, tem governadores que simplesmente são contra por razões políticas, né, de fazer o tratamento precoce. Antes mesmo, não dá para esperar o resultado do teste, né? Primeiro sintoma, começar o tratamento. Se alguém quiser saber qual é o tratamento, está lá no American Journal of Medicine, edição de janeiro, o volume número 134, edição primeira, das páginas 16 a 22. Está lá
tratamento precoce recomendado nesse artigo, né? Então, não há por que a gente não evitar, né? A gente poderia ter evitado, mas, enfim, estamos aí com mais de 200 mortes, segundo se anuncia, e temos que combater, né? Agora, chegando a vacina é uma esperança. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai esperar as eleições de 2022 para insistir no voto impresso. Ele voltou ao assunto ontem, enquanto comentava mais uma vez as suspeitas sem provas de fraude nas eleições dos Estados Unidos e disse que o mesmo pode acontecer aqui no Brasil em 22. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Bom, essa fala do presidente Jair Bolsonaro gerou ontem também uma forte reação, por exemplo, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. O ministro lembrou que o tribunal nunca recebeu prova, evidência, indício de fraude, que o voto impresso não é possível porque o Supremo considerou que ele colocaria em risco o sigilo e a liberdade de voto, além de custar 2 bilhões de reais sem ganho para a segurança da votação. E também complementou, sem citar nomes, abre aspas, a vida institucional não é um palanque e as pessoas devem ser responsáveis pelo que falam, fecha aspas. Alexandre, esses últimos acontecimentos no Congresso norte-americano que nós acompanhamos aqui na CNN em parceria com a CNN americana, parece potencializaram a intenção do presidente Bolsonaro de insistir, especialmente agora durante este ano, né? Eu ia falar ano que vem, não. Este ano de 2021 no voto impresso, né? Eu acho que foi um grande aviso. Os acontecimentos deploráveis desse novo dia da infâmia, né? Repetindo aquele 7 de dezembro, lá atrás, na invasão de Pearl Harbor, né? Foi agora a invasão do Congresso, outro dia da infâmia. Mas é um aviso para nós, né? Que não pode pairar dúvida sobre a lisura do sistema eleitoral. Não pode. E, aliás, né, se houver prova, não há suspeita. Havendo suspeita é porque não há prova, mas há suspeita. E não se trata de voltar o voto de papel. Não se trata disso. Não precisa nem falar sobre isso, né? Trata-se daquilo que o Congresso dos Representantes do Povo do Brasil aprovou, que é um comprovante em papel. E aconteceu assim, vamos ao cronograma. 2014, eleição, PSDB perde a eleição, bota a boca no mundo, né? A urna eletrônica tem que ser confiável, há desconfiança, etc. No ano seguinte, faz-se uma mini-reforma eleitoral pelo Congresso Nacional, passa pela Comissão de Constituição e Justiça e se aprova o voto, no voto eletrônico, no voto digital, um comprovantezinho, né? É mais ou menos aquela evolução do cartão de crédito, em que se passava assim por cima de um papel carbono, veio o mundo digital, mas mesmo assim imprime-se a via do consumidor para ficar guardado, para ver se o cartão de crédito está administrando direito, né? Se a maquininha digital fez o trabalho certo. Isso o Congresso aprovou. Foi para a presidente Dilma para a sanção. O presidente Dilma vetou, alegando que custaria 1 bilhão e 600 milhões. A Justiça Eleitoral agora está falando em 2 bilhões. 1 bilhão e 600 milhões. Vetou, voltou para o Congresso. Sabe o que o Congresso fez? Derrubou o veto da presidente, ou seja, reafirmou a vontade, em nome do povo brasileiro, de ter 100% de garantia do voto digital, comprovado por aquele papelzinho que ficaria ali, no caso de dúvida, faça auditoria para saber se combina o papelzinho com o que ficou registrado digitalmente. No caso de dúvida, se não deixa lá, né? Foi isso. Aí vai para o Supremo. E o Supremo, em 2018, dá uma liminar. Liminar. Dá uma liminar, não vale, não vai fazer isso nessa eleição. E Gilmar Mendes é o relator. Aí o Supremo, no ano passado, confirma, não, esse voto pode violar o sigilo da urna. Esse papel impresso pode violar, corre esse risco, não vai. Ou seja, o Supremo nega a vontade popular expressa pelo Congresso Nacional 2 vezes, afirmada e reafirmada.
2 vezes a vontade do povo através de seus representantes. Alguém que não recebeu nenhum voto, né, ou 11, não sei quanto foi a maioria que votou contra esse voto impresso, né, cancela a vontade popular. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, esse é o caso que temos, porque Washington sacudiu. Puxa, não dá para haver dúvida, né? O voto é o ponto mais fulcral, mais decisivo da democracia. Não pode ficar dúvida, né? Então criaram isso. O Congresso Nacional criou isso, os representantes do povo brasileiro. E o Supremo descriou, né? Vamos usar aí o neologismo. E foi isso que aconteceu. Bom, um grupo do PSL, que é o antigo partido do presidente Bolsonaro, anunciou que vai apoiar a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. O partido, a direção, anunciou apoio à Baleia Rossi, mas agora há um racha em relação à sucessão na Câmara. E quem votar em Arthur Lira pode até ser expulso da legenda, segundo a direção do PSL, embora o voto seja secreto, né? Enquanto isso, Arthur Lira, que, segundo os nossos analistas em Brasília, é apoiado por Jair Bolsonaro, segue com um discurso pautado nas reformas e na imparcialidade em relação ao Executivo, caso seja eleito presidente da Câmara. Nós vamos mostrar um trecho. As reformas serão necessárias, sim, e serão feitas e tratadas com a seriedade e imparcialidade no primeiro semestre de 21. Na minha opinião, se os deputados concordarem, com emergencial, administrativa e tributária na sequência, sem nenhum tipo de preconceito nem privilégio. Agora, não serão pautas do presidente, serão pautas da Câmara, do Colégio de Líderes, que farão. A minha função, a minha luta é dar as condições com imparcialidade para que a Câmara funcione na sua plenitude, ouvindo do maior partido ao menor partido, do mais radical de esquerda ao mais radical de direita. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre essa dissidência no PSL, o antigo partido do presidente Bolsonaro, que ainda tem, não é, muitos deputados ligados ao presidente Bolsonaro, porque eles não podem trocar de partido sob o risco de perderem o mandato, né? O PSL está cheio de dissidências, né? Cheio de frações aí. Mas o que eu queria falar é sobre o segundo artigo da Constituição, que fala na independência e harmonia de poderes. Nós não estamos acostumados com independência e harmonia de poderes, por isso achamos que o presidente está se metendo na eleição da Câmara. E eu não ouvi nenhuma manifestação do presidente sobre isso, mesmo porque ele deve saber que o próprio governo, dentro do seu governo, Arthur Lira falou agora, se dirigindo também à equipe econômica. A equipe econômica tem uma certa preferência pelo Baleia Rossi, porque o Baleia Rossi sempre votou com a equipe econômica, sempre votou pelas reformas, né? E não tem fama de centrão e tal, né? E tem o Michel Temer atrás dele, que tem muito boas relações com o presidente da República, que o nomeou representante do Brasil para ir ao Líbano, quando houve aquela explosão, né? Então, como lembrou o Sidney, né, vamos esperar por um mês ainda. Agora, o voto é secreto, não adianta essa história de querer impor, ora, vota em fulano ou vota em cicrano, né? Eu imagino que o governo não está se metendo, eles sabem disso, o pessoal lá no Congresso sabe disso, né? A oposição tenta inventar um cavalo de batalha sobre não podemos permitir que sejamos carimbadores e tal. Não foram carimbadores em nada, tanto que o presidente reclama que está nas mãos da Câmara e do Senado, né? Se queixa disso, mas não se mete, né? Porque ele esteve lá dentro durante anos, né? E sabe o que é um governo se meter e o que é a independência dos poderes. Está levando ao pé da letra o segundo artigo da Constituição, que trata da independência de poderes para que haja harmonia. Então, vamos esperar os dois que façam a campanha deles e que ganhem, né? Obviamente, desculpe, o lugar comum, né? Que ganhe o que tiver mais voto. Alexandre, boa sexta-feira, um ótimo final de semana e nós voltamos a nos encontrar segunda aqui no Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem a sexta e o fim de semana. A
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.